Rússia testa novo projeto de artilharia guiada universal com alcance sem precedentes. O Koalit CIA-SV do consórcio russo Vysokotro Chimé Complexex tem inúmeras características que ajudam a atingir diversos alvos militares ucranianos e pode ser usado com sistemas de artilharia que não o Koalit CIA-SV. A Rússia está testando um projeto de artilharia guiada para o mais novo obuseiro autopropulsado Koalit CIA-SV, disse um representante do consórcio Sistemas de Alta Precisão, que faz parte da corporação russa Rostec. O projeto guiado Krasnopol, desenvolvido pelo Escritório de Projetos de Construção de Infraestrutura do Sistemas de Alta Precisão, tem sido usado com sucesso na Operação Militar Especial da Rússia. O feixe de laser refletido do alvo garante a precisão do ataque, enquanto os lemes aerodinâmicos são responsáveis por corrigir a trajetória à medida que ela se aproxima do alvo. O desvio da linha de visão é minimizado independentemente do alcance de outros fatores. O projeto é universal e pode funcionar com qualquer sistema de artilharia de calibre de 152 mm russo D-20, AKT, ZIA, MSTA, BMSTA-S e o mais recente Malva. O projeto de artilharia guiado foi projetado para atingir defesas antiaéreas e antimísseis, bateria de artilharia, morteiros, veículos blindados e contingentes inimigos. É um alcance que excede significativamente o alcance de outros obuseiros russos e ocidentais, além de postos de comando e fortificação de campanha. A peça tem processo de preparação do disparo totalmente automatizados, incluindo a seleção do tipo de projeto, a instalação da espoleta e a orientação da peça. Isso reduz o tempo de disparo e garante a cadência de tiro necessária. Mídia: envio de porta-aviões italiano demonstra arranque da OTAN no Pacífico para desafiar a China. A OTAN está reforçando sua presença no Pacífico ao enviar mais navios de guerra para diferentes lugares, uma medida que corre o risco de atiçar tensões com a China, que está preocupado com a crescente influência da aliança na região. O mais recente participante da progressiva presença da aliança na região é o porta-aviões italiano Cavour. Essa foi a primeira vez que Roma enviou seu único porta-aviões para o Pacífico. O Cavour é uma fragata italiana recentemente realizada exercícios com o porta-aviões norte-americano USA Abraham Lincoln, perto da ilha de Guam. Um dia depois, caças furtivos F-35 e Harrier AV-8B lançados do Cavour praticaram o abate de alvos aéreos. Esta é uma demonstração, acima de tudo, da nossa capacidade de proteger, de projetar poder em qualquer lugar, disse o contra-almirante Giancarlo Sciappina, comandante do grupo de ataque do porta-aviões italiano. Depois de deixar a Itália em junho, o Cavour participou de exercícios militares multinacionais na Austrália. A embarcação deve treinar com a Marinha do Japão neste mês, antes de retornar para casa via Singapura e Índia, segundo a Bloomberg. O porta-aviões britânico HMS Prince of Wales e seu grupo de ataque estão programados para chegar ao Pacífico no ano que vem, com a França dizendo que enviaria o grupo de ataque do porta-aviões Charles de Gaulle. A Alemanha e a Holanda estão entre os membros da organização da OTAN, que planeja enviar navios de guerra para a região, relata a mídia. Os militares da OTAN usam equipamentos e táticas padronizados, permitindo que trabalhem em conjunto, o que é conhecido no jargão militar como interoperabilidade. No Pacífico, autoridades dizem que o objetivo é ir mais longe de poder entrar e sair de grupos de batalha navais dos Estados Unidos e outros aliados. Acredito que no futuro teremos que chegar cada vez mais ao ponto em que não falaremos mais sobre interoperabilidade, mas sim sobre intercambiabilidade, disse o chefe da defesa alemão, general Carsten Brauer, em uma entrevista recente citada pela mídia. A agência analisa que não se espere que as marinhas europeias desempenhem um papel de linha de frente em qualquer conflito no Pacífico, mas a frequência crescente de sua presença está complicando o cálculo de Pequim, uma vez que aumenta o ritmo de sua atividade militar, incluindo voos de caça, bombardeiro, perto de Taiwan, em confrontos com as Filipinas no Mar Sul da China. A OTAN está cautelosa com o confronto com o gigante asiático, mas as tensões aumentaram este ano quando ela acusou a China de facilitar a operação da Rússia na Ucrânia, uma acusação que Pequim rejeitou. Em 2022, a aliança militar incluiu a China pela primeira vez em seu documento de estratégia orientador, descrevendo o país como um desafiante aos interesses de segurança e valores da organização. Em tempos de crise, as marinhas europeias podem aumentar as forças armadas dos Estados Unidos, como fornecer plataformas adicionais para aeronaves dos Estados Unidos, adicionar capacidade de caça e submarinos ou contribuir para missões de suprimento, diz a mídia. A China, por sua vez, diz que a instabilidade é resultado de militares de outras regiões operando perto de suas costas. Em julho, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Li Xiao, disse que a aliança não deveria criar caos na Ásia-Pacífico depois de criar tumulto na Europa.
O papel emergente das marinhas europeias no Indo-Pacífico surge à medida que as demandas sobre os militares dos Estados Unidos e outros locais estão aumentando. O Abraham Lincoln recebeu ordens para acelerar uma implantação planejada para o Oriente Médio pelo Pentágono após o treinamento recente com o cargo. A segurança do Indo-Pacífico e a segurança do Euro-Atlântico são dois lados da mesma moeda. A cooperação aumenta entre os países membros da OTAN e nossos 4 parceiros do Indo-Pacífico reforça nossa satisfação coletiva em impulsionar a estabilidade em ambas as regiões e, além disso, o embaixador dos Estados Unidos no Japão, Han Emmanuel. A China tem apenas 2 porta-aviões operacionais, mais cerca de 234 navios de guerra, maior do que o total de 219 da Marinha dos Estados Unidos, de acordo com o Center for Strategic and International Study, um think tank norte-americano, acrescentando que Pequim tem cerca de metade da capacidade de construção naval do mundo, dando ao país asiático o potencial de aumentar sua frota mais rápido que os Estados Unidos. Marinha do Brasil lança a fragata Tamandaré, primeiro de 4 navios do Programa Estratégico de Defesa Oceânica. A Marinha do Brasil deu um importante passo na modernização de sua frota com o lançamento da fragata Tamandaré, a primeira de 4 embarcações previstas no programa de fragatas classe Tamandaré. A cerimônia de lançamento ocorreu na última sexta-feira, 9 de agosto, no estaleiro Brasil Sul, em Itajaí, Santa Catarina, com toca a presença de autoridades militares e civis. O programa Fragatas Classe Tamandaré visa fortalecer a defesa do país, assegurando a produção de uma das maiores e mais ricas áreas oceânicas do mundo, essenciais para o agronegócio brasileiro. A construção desses navios marca um momento significativo para a indústria naval nacional, com utilização de tecnologia de ponta e capacidade de mão de obra local. A fragata Tamandaré, baseada no projeto MECO A100 da família alemã de navio de guerra MECO, conhecida por sua modularidade e eficiência, com 107 metros de comprimento e 3.500 toneladas de deslocamento, a embarcação se enquadra na categoria de fragatas, sendo maior e mais poderosa que as corvetas, com capacidade para operar em missões de longa duração em mar aberto. O navio será equipado com armamento de alta potência, incluindo lançador de mísseis antinavio MANSUP, sistema de lançamento vertical para mísseis antiaéreo MBDA, torpedos, um canhão naval de 76 mm da Leonardo e sistemas de defesa de ponto Sea Snake. Além disso, contará com radar de última geração, sonares avançados e capacidade de operar um helicóptero de porte médio. De acordo com a Marinha, a Tamandaré será o navio de guerra mais avançado já construído no Brasil, com uma tripulação de 130 marinheiros, velocidade máxima de 25 nós, aproximadamente 47 km por hora e alcance de 5.500 milhas náuticas. A construção do navio foi realizada em parceria com o consórcio Águas Azuis, composto por empresas como a Embraer, ThyssenKrupp e o estaleiro Oceana, garantindo a transferência de tecnologia à construção local. O programa também prevê a construção de outras 3 fragatas, sendo que a segunda, batizada de Jerônimo de Albuquerque, já está em fase inicial de construção em Itajaí, com previsão de incorporação à frota da Marinha em 2027. A expectativa é que as 4 fragatas estejam plenamente operacionais até 2030, caso não ocorra um atraso significativo no cronograma. Apesar da importância do programa Fragatas Classe Tamandaré para a Marinha do Brasil, especialistas alertam que, por si só, não será suficiente para evitar a redução da capacidade operacional da frota de superfície. Com a aposentadoria de antigos fragatas e corvetas, a Marinha poderá enfrentar desafios para manter o número atual de navios até 2030. A Marinha espera que o sucesso do programa sirva como incentivo para novos projetos de construção naval no país. A infraestrutura desenvolvida em Itajaí e a capacitação da mão de obra são vistos como essenciais para que o Brasil continue avançando em sua capacidade de construção naval, garantindo a segurança e a soberania das águas do Atlântico Sul. O lançamento da fragata Tamandaré representa um marco histórico para a Marinha do Brasil. É um motivo de orgulho para a indústria naval brasileira, que demonstra sua capacidade de construir navios de guerra de alta complexidade técnica e estratégica. O próximo passo será a realização dos testes finais de embarcação previstos para 2025, com expectativa de incorporação à frota em 2026. Sinal de preocupação? Pergunta. Pentágono está de olho no aprofundamento da cooperação Rússia-Irã. É esperado que terá assim um acordo de cooperação abrangente com Moscou nos bastidores da cúpula do BRICS na cidade de Rússia de Kazan em outubro. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem visto um aprofundamento da cooperação e das relações entre a Rússia e o Irã
Disse aos jornalistas a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, comentando a recente visita do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, à República Islâmica do Irã em 5 de agosto. Embora eu não possa especular o que esta visita implica, sabe que vimos essas visitas de líderes acontecer ao longo dos últimos 2 anos, acrescentou ela. Em uma aparente referência ao encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o ex-presidente iraniano Abraham Raisi, Shoigu visitou o Irã no início deste mês para discutir questões de segurança global e regional, bem como relacionadas com o comércio bilateral e cooperação econômica. Por sua vez, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, recentemente enfatizou que a Rússia tem consistentemente apoiado o Irã durante tempos difíceis e que terá valoriza profundamente essa amizade. Pezeshkian também denominou a Rússia como um aliado estratégico do Irã, acrescentando que seu governo continuará comprometido com o aumento de cooperação entre Teherã e Moscou, especialmente dentro do quadro do BRICS e da União Econômica Eurasiática. Ex-agente da CIA explica por que o Ocidente está dobrando as apostas na Ucrânia. O Ocidente quer tomar o controle da Rússia para se apoderar de seus recursos, disse o ex-agente da Agência Central de Inteligência, Larry Johnson, em uma entrevista com o jornalista Stephen Gavin. A OTAN e os Estados Unidos permitem que a Ucrânia ataque o território russo. É verdade, o Ocidente está perdendo, portanto, dobra as apostas. Esta guerra não começou em 2022, mas em 2014. Foi um plano cuidadosamente preparado para enfraquecer e destruir a Rússia. A razão pela qual o Ocidente quer isso é muito simples. A Rússia é muito rica em recursos naturais e os Estados Unidos precisam deles, desde urânio e ouro até petróleo e gás natural, disse o especialista. Ontem, o conselheiro presidencial russo Nikolai Patrushev disse que o ataque das forças armadas ucranianas na região de Kursk, na Rússia, foi planejado com a participação de serviços de inteligência da OTAN e países do Ocidente. Na semana passada, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia, e supostamente tomaram vários assentamentos. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia desde fevereiro de 2022. Analista: Rússia elimina militares e armas da OTAN em meio ao ataque desesperado da Ucrânia em Kursk. A incursão de Kiev na região russa de Kursk deu a Moscou a oportunidade de destruir reservas estratégicas de tropas e armas do exército ucraniano, segundo Scott Ritter. A Ucrânia foi forçada a entregar alguns de seus soldados mais bem treinados e tecnologia avançada em um esforço fracassado para capturar o usinas nucleares de Kursk, destacou o oficial de quarto do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e antigo inspetor de armas da ONU, Scott Ritter. Uma força criada, treinada, equipada e comandada pela OTAN, não apenas por ucranianos, mas também poloneses, franceses, americanos, britânicos, invadiu a Rússia, disse o especialista norte-americano. Essa força poderia ser de até 20 mil homens, observou Ritter. Parece que os ucranianos estão a tentar reforçá-la, enquanto falando de milhares de homens retirados da frente de Zaporozhye. É uma invasão da Rússia e isso deve assustar todos os que acabaram de ouvir essa declaração. É assim que se desencadeia uma guerra nuclear. Agora, felizmente, os russos não estão em pânico. A incursão foi contida. Não só isso, foi neutralizada. Ritter observou que Moscou respondeu rapidamente ao ataque, aproveitando a oportunidade para destruir as linhas de abastecimento ucranianas que vêm da região de Sumy. A Rússia também neutralizou algumas das tropas mais bem treinadas do exército de Kiev e armamentos de alta tecnologia da OTAN, com um tanque Challenger britânico, tanques M1 Abrams dos Estados Unidos e veículos de combate de infantaria Bradley. O conflito em curso contra o Estado aliado ocidental serviu como uma demonstração da tecnologia de defesa da Rússia, que tem tido bons resultados contra os suprimentos cada vez mais escassos de armamentos da OTAN. Os russos estão ganhando, os ucranianos estão morrendo e não há nada que a Ucrânia tenha para substituir essas tropas, disse o especialista. Essas tropas foram treinadas e preparadas durante mais de 1 ano e meio. São tropas equivalentes à OTAN. Muitos deles são tropas da OTAN, tropas polonesas disfarçadas, tropas francesas disfarçadas, mercenários americanos recrutados assim que deixam o serviço ativo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esta é uma unidade da OTAN, literalmente uma unidade da OTAN, que foi enviada para a Ucrânia e os russos estão a destruindo. Essa é a realidade do que está acontecendo em Kursk agora, ressaltou Ritter. Armas da OTAN encontradas após liquidação de grupos de sabotagem ucraniano na região de Kursk. Armas ligeiras fabricadas nos Estados Unidos e na Suécia foram apreendidas após a liquidação de um grupo de sabotagem ucraniano perto do vilarejo de Kremennyov, na região de Kursk, disse um representante da estrutura militar russa. As fotos das armas ocidentais usadas no ataque foram disponibilizadas à Sputnik. No local de liquidação do grupo de sabotagem ucraniano perto de Kryanoi, na região de Kursk, nossos fuzileiros navais apreenderam armas do pequeno posto da OTAN, em particular um fuzil automático sueco AK-5C, uma carabina automática M4 e uma metralhadora M2 Browning, fabricada nos Estados Unidos, o representante militar. Destaca-se
que os fuzileiros navais russos da 810 Brigada de Assalto destruíram um grupo ucraniano de sabotagem e reconhecimento perto do vilarejo de Kryanoi na última noite. Na semana passada, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk na Rússia, supostamente tomaram vários assentamentos. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia desde fevereiro de 2022. A Alemanha se rearma sob falso pretexto da agressão russa, afirma jornalista. A Alemanha está usando o falso pretexto da agressão russa para expandir seu rearmamento, disse o jornalista empresário irlandês Shai Bowes. A Alemanha está se militarizando novamente, usando uma falsa ameaça da agressão russa para se livrar de sua culpa após genocídio e enterrar seu passado nazista. Com que rapidez as democracias ocidentais se esqueceram de onde surgiram as maiores ameaças da humanidade, escreveu Bowes em sua página na rede social X. O comentário surgiu no momento em que representantes da estrutura militar alemã deixaram comentários em que incentivam a fortalecer o setor militar da Alemanha, inclusive justificando isso como suposto confronto com a Rússia. Assim, no dia 11 de agosto, Michel Gies, chefe do Comando Regional das Forças Armadas Alemãs em Hamburgo, disse em uma entrevista ao Die Welt que a Alemanha deve se preparar para enfrentar a Rússia em 5 anos. Então, Gies afirmou que toda a Alemanha deve estar preparada para a guerra, pois essa é uma tarefa comum e importante para a política, as Forças Armadas, as empresas e a sociedade, em seu sentido mais amplo. Enquanto isso, em junho, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que considera decepcionante o fato de o governo ter concordado com uma quantia menor de dinheiro para a defesa como parte do orçamento estatal de 2025, que ele havia solicitado anteriormente. Moscou tem enfatizado repetidamente que não representa uma ameaça para nenhum país da OTAN, mas não ignorará ações que sejam potencialmente perigosas para os seus interesses. Ao mesmo tempo, continuar aberto ao diálogo, mas em pé de igualdade, e o Ocidente deve abandonar o seu curso de militarização da Europa. Departamento de Estado dos Estados Unidos autoriza a venda de mísseis Patriot por 5 bilhões para a Alemanha. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda da mais recente variante dos mísseis Patriot para a Alemanha em um acordo que pode valer cerca de 5 bilhões. De acordo com a notificação da Agência de Cooperação de Segurança e Defesa de quinta-feira, a possível venda militar estrangeira para a Alemanha envolveria 600 mísseis Patriot Advanced Capability 3 PAC-3 Missile Segment MSE fabricados pela Lockheed Martin, que inclui 10 mísseis Fly-2B, de acordo com o anúncio. O Departamento de Estado notificou o Congresso em 15 de agosto que decide se aprovar o acordo. A Alemanha investiu pesadamente em suas capacidades de defesa aérea e antimísseis Patriot neste ano, enviando baterias e interceptadores Patriot para a Ucrânia para apoiar a luta de anos do país contra a invasão da Rússia. Em março, a Alemanha encomendou 1,2 bilhão de sistemas Patriot fabricados pela Raytheon e outros 1,2 bilhão para componentes de sistema em junho. Combinado ambos os contratos, a Raytheon, uma empresa RTX, entregará 8 unidades de fogo Patriot completas. A Raytheon também recebeu, no início deste mês, um contrato de 478 milhões da OTAN para repor o Patriot, ou GMT, que a Alemanha havia enviado para a Ucrânia. O contrato decorre de uma parceria entre a Ucrânia, Dinamarca, Holanda, Noruega e Alemanha. Países que concordaram em financiar a aquisição de mísseis GMT para repor os estoques. A coalizão multinacional concordou em encomendar até 1.000 mísseis GMT como parte de um contrato de produção e entrega de 5,5 bilhões de armas em um joint venture entre a MBDA Germany e Raytheon. O domínio do Patriot na guerra na Ucrânia atraiu nova atenção e potenciais clientes de todo o mundo. A Alemanha é um usuário de longa data do Patriot. O Patriot serve como defesa aérea para 19 países, com 15 desses países usando o PAC-3 MSE em seu inventário de mísseis. A Lockheed Martin já estava totalmente financiada para construir 550 mísseis por ano para repor os mísseis PAC-3 MSE enviados para a Ucrânia. A empresa estava construindo 350 mísseis por ano até 2018 e já estava aumentando esse número para 500 por ano antes da guerra estourar na Ucrânia. A empresa também está investindo internamente para produzir 650 mísseis PAC-3 MSE anualmente até 2027 em sua unidade de produção em Camden, Arkansas. Hezbollah libera para a mídia grande instalação de lançamento de mísseis. O movimento do Líbano publicou a imagem de uma infraestrutura subterrânea que disse ser possível ver mísseis de longo alcance lançadores de foguetes pesados.
O movimento xiita Hezbollah divulgou na sexta-feira, 16 de 8 de 2024, um vídeo mostrando uma de suas instalações militares subterrâneas chamada EMAD-4, de onde mísseis podem ser lançados. Uma instalação subterrânea revelada pelo Hezbollah neste vídeo, com a indicação de que é uma das muitas carregadas de mísseis e que se estende pelo que parece ser uma grande área. A instalação é chamada de EMAD-4. A instalação contém mísseis de longo alcance, lançadores de foguete pesados que podem ser deslocados facilmente pelos túneis em seus veículos. Os túneis são totalmente equipados com tecnologia e necessidades logísticas, indica o vídeo do movimento libanês. O vídeo mostra a imagem de uma extensa rede de túneis largos que conectam diferentes partes de grande instalação subterrânea, permitindo o movimento suave de vários veículos, incluindo motos e caminhões. A instalação é equipada com computadores de iluminação e os próprios lançadores de mísseis estão localizados em silos subterrâneos camuflados. Anteriormente, o Hezbollah anunciou ter atingido 7 posições de concentrações do exército israelense na área de fronteira no norte de Israel. Em resposta, o exército israelense lançou um ataque aéreo em um prédio residencial no vilarejo de Aitaron, no sul do Líbano, matando uma pessoa e ferindo várias outras. Kiev prepara provocação nuclear com bombas sujas, dizem correspondentes de guerra na Ucrânia. A administração militar na Kharkov confirmou na sexta-feira que tomou conhecimento de um plano das Forças Armadas da Ucrânia de atingir áreas sensíveis nas usinas nucleares de Kursk e Zaporozhye. As Forças Armadas da Ucrânia prepararam a detonação de uma bomba nuclear suja com ataques planejados aos locais de armazenamento de combustível usado nas usinas nucleares, informou o repórter militar Marat Kaihuin, que citou fontes ucranianas. Fontes do outro lado relatam que os ucranianos estão preparando uma provocação nuclear com a detonação de uma bomba nuclear suja. Os ataques estão planejados para os locais de armazenamento de combustível nuclear usado nas usinas. Isso pode ocorrer durante o tentativa de avanço dos ucranianos a partir de Glukhovy para Ruskin. Ajudas especiais para essa provocação já foram enviadas para a cidade de Zolty-Vod, na região de Dnipropetrovsk, para a planta de processamento de minério Vostochny, informou. Kaihuin pediu para levar a informação a sério diante da agonia do regime ucraniano e, mais importante, do Ocidente por trás dele. Aliás, a probabilidade de ataque tanto na usina de Kursk quanto a usina de Zaporozhye é muito alta, acrescentou. No último fim de semana, o governador da região de Zaporozhye, Balitsky, informou que o bombardeio provocado pelas Forças Armadas da Ucrânia causou um incêndio nas instalações de resfriamento da usina nuclear da região, que é a maior da Europa. As chamas foram apagadas e a situação não chegou a afetar a geração de energia elétrica, enquanto os níveis de radiação seguem dentro dos limites. Apesar disso, os 6 reatores da usina seguem fora de operação e estão em parada fria. Os ataques ucranianos à torre de resfriamento da usina nuclear de Zaporozhye mostram que Kiev está agora desenvolvendo uma agressão direcionada às instalações de energia nuclear, disse o diretor executivo da corporação estatal russa Rosatom, Alexei Likachev, na última segunda-feira, 12 de 8 de 2024. Segundo a empresa, foram feitos 2 ataques diretos com drones contra uma das 2 torres de resfriamento da usina nuclear, resultando em um incêndio no interior da torre. O foco principal do fogo foi extinto pelas forças do Ministério para Situações de Emergência da Rússia, informou a Rosatom. Guerra com o Irã é inevitável. Os Estados Unidos têm de atingir sua infraestrutura nuclear de Israel. Um representante especial do Ministério das Relações Exteriores israelense chamou Washington a participar de um conflito militar com o Irã que pode durar meio dia. Uma guerra em grande escala entre Israel e Irã é inevitável. Os Estados Unidos devem agir contra o Irã o mais rápido possível, atingindo sua infraestrutura nuclear, sugeriu o representante especial do Ministério das Relações Exteriores de Israel. É inevitável. Tudo que os Estados Unidos precisam fazer é atingir a infraestrutura nuclear do Irã com equipamentos que só os Estados Unidos possuem. Não podemos fazer isso sozinhos, disse Fleo Hassan Norou à revista norte-americana Newsweek, em referência à possibilidade iminente de uma guerra entre Israel e o Irã, sugerindo que isso poderia ser feito em meio-dia. De acordo com a revista, um diplomata israelense acredita que a retórica do Irã criou uma atmosfera muito pesada em Israel e que a ansiedade chegou a um ponto em que o Irã e seus aliados estão vencendo a guerra psicológica. Bassem Naim, chefe de relações exteriores do movimento palestino Hamas, acredita que Israel quer arrastar os Estados Unidos para o conflito com o Irã para lutarem juntos. Ele, Nathan, está tentando usar essa oportunidade para atingir uma meta ambiciosa que ele vem buscando há 20 anos, arrastando os Estados Unidos para a luta ao seu lado na agressão contra o Irã.
Essa é uma oportunidade para ele agravar a situação, não apenas na faixa de Gaza, mas em toda a região, para que os Estados Unidos lutem ao seu lado nessa batalha que ele sabe que não pode travar sozinho, opinou na Newsweek. Mas diz que Nathan também pretende continuar a escalar a situação na região, inclusive na faixa de Gaza, até as próximas eleições dos Estados Unidos em novembro. Ele observou que Israel pode contar com a chegada de um novo presidente à Casa Branca, que lhe dará mais apoio em sua agressão contra o nosso povo palestino. Enquanto isso, Israel Katz, ministro de Relações Exteriores de Israel, deixou claro para os ministros das Relações Exteriores da França e da Inglaterra que Israel espera que a França e a Inglaterra expliquem publicamente ao Irã a proibição de atacar Israel e que, no caso de um ataque iraniano, a coalizão liderada pelos Estados Unidos, que também inclui a França e a Inglaterra, se juntará a Israel não apenas na defesa, mas também na retaliação contra alvos importantes no Irã. Katz deixou claro que Israel daria uma forte resposta a qualquer ataque dirigido contra ele e sublinhou que Tel Aviv tem interesse em um acordo para libertar os reféns na faixa de Gaza e está fazendo todo o possível para facilitar isso. Rússia cria robô que pode ser equipado com desde mísseis antitanque a meios de guerra eletrônica. A empresa russa Gumish desenvolveu a plataforma sobre esteiras universais Impulse, que pode ser equipada com vários módulos intercambiáveis. A versão Impulse K com sistema de míssil antitanque passou testes em um polígono, relatou o diretor-geral da empresa, Alexander Gavrilov. Todos os alvos foram atingidos com o primeiro tiro. Os testes foram concluídos com sucesso, disse Gavrilov, no Fórum Militar Exército 2024. Segundo explicou o diretor-geral na referida plataforma universal, que é dezenas de vezes mais barato do que tanques e outros veículos blindados pesados, podem ser instalados não só lançadores de mísseis antitanque portáteis, mas também equipamento de minagem remota, módulo de combate, morteiro, dispositivo de guerra, inteligência eletrônica, ou usá-las como uma base para drones. Além disso, a Gumish desenvolveu para a plataforma seu próprio módulo de combate, equipado com lança-granadas automático tipo AGS-17, AGS-30, uma metralhadora Kalashnikov de tanque modernizado, PKTM. O painel de controle que controla a plataforma inclui todos os tipos de armas e equipamentos instalados no Impulso. O controle do robô é realizado por meio de fibra ótica, que permite executar tarefas a uma distância de até 25 km do operador. O aparelho é totalmente elétrico, com a capacidade de operação autônoma de 4 horas. As baterias podem ser facilmente retiradas e colocadas à carga. Os Estados Unidos alertam que Irã enfrentará consequências cataclísmicas se atacar Israel. Os Estados Unidos têm planos de contingência preparados para qualquer cenário no Oriente Médio, incluindo para dissuadir um possível ataque retaliatório do Irã contra Israel, disse na sexta-feira um alto funcionário de Washington. Junto a uma onda de aeronaves de combate e navios de guerra, o presidente Joe Biden enviou 3 de seus principais conselheiros do Oriente Médio, incluindo o diretor da Agência Central de Inteligência Espacial, William Burns, para a região esta semana para tentar atrasar a retaliação militar do Irã e do Hezbollah contra Israel. Implantamos recursos militares na região que são necessários para qualquer possível contingência, disse o responsável a propósito dos avios de Teherã para lançar um ataque contra Israel em retaliação pelas suas ações em território persa. A autoridade também afirmou que o Irã enfrentaria consequências cataclísmicas se insistisse. Os Estados Unidos encorajariam os iranianos, e sei que muitos estão, a não seguirem esse caminho de retaliação, porque as consequências podem ser bastante cataclísmicas, particularmente para o Irã, disse o responsável sob condição habitual de anonimato. O Departamento de Estado também anunciou em uma declaração que o secretário de Estado, Antony Blinken, vai para a região no sábado para continuar os esforços diplomáticos intensivos. Avaliações dos Estados Unidos são de que o Irã não tentará interromper as negociações de cessar-fogo em andamento em Doha, visando encerrar a guerra entre Hamas e Israel, segundo a CBS News. Em uma declaração conjunta onde os Estados Unidos, o Catar e o Egito disseram que as negociações das últimas 48 horas foram sérias e construtivas e que o trabalho técnico sobre os detalhes continuará nos próximos dias. O texto afirma que autoridades sêniores se reunirão novamente no Egito antes do final da próxima semana para tentar concluir o acordo. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse a repórteres na quinta-feira que um ataque iraniano poderia ocorrer com pouco ou nenhum aviso e certamente poderia ocorrer nos próximos dias. Tanto o Irã quanto o Hezbollah prometeram retaliar ataques israelenses que assassinaram líderes em território iraniano e libanês, respectivamente.
Filipinas estão se tornando um peão de jogadores externos, dizem militares da China. As Filipinas estão convidando lobos para sua casa e se transformarem em um peão, disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Zhang Xiaogang, na sexta-feira, 16 de 8 de 2024, comentando a cooperação militar das Filipinas com os Estados Unidos e o Japão. Anteriormente, a agência de notícias Filipinas, PNA, citou a administração presidencial dizendo que os membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em uma reunião com o presidente filipino Ferdinand Marcos Júnior em Manilha lhe garantiram sua disposição de fornecer financiamento militar adicional para conter a China. Os Estados Unidos também haviam se comprometido anteriormente a fornecer às Filipinas um adicional de 500 milhões de dólares para reforçar as capacidades de defesa do país, de acordo com Zhang Xiaogang, citado pela conta oficial do Ministério da Defesa da China na rede social chinesa WeChat. Pequim acredita que a cooperação em defesa entre países não deve ser direcionada contra terceiros e não deve perturbar a paz e a estabilidade regionais. No entanto, segundo ele, alguns atores externos, como os Estados Unidos e o Japão, continuam a criar problemas e desordem no mar sul da China. As Filipinas estão convidando lobos para sua casa e atuam de bom grado como peões, o que é visto com desprezo por outros países da região, disse ele. Zhang Xiaogang disse que a China possui soberania indiscutível sobre as ilhas no mar sul da China e as águas respectivas. No início de agosto, as marinhas filipinas e japonesas realizaram seus primeiros exercícios marítimos bilaterais no mar sul da China. Há décadas que a China está envolvida em disputa com vários países da região da Ásia-Pacífico sobre a pertença territorial de várias ilhas do mar sul da China, em cuja plataforma foram descobertas reservas significativas de hidrocarbonetos. A situação na região se agrava frequentemente pela passagem de navios de guerra norte-americanos, que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, viola a lei internacional e prejudica a soberania e a segurança da China. Exportações militares brasileiras decolam e já superam todo o ano passado 8,4 bilhões em 7 meses. O Brasil está experimentando um boom nas exportações de produtos militares. Em 2024, o Brasil registrou um aumento expressivo nas exportações de produtos militares, totalizando 8,4 bilhões de dólares até julho. Este montante já supera o total exportado em 2023, que foi de 1,45 bilhão. A informação foi divulgada pelo portal Defesa Net, destacando o crescimento acelerado das vendas internacionais no setor de defesa. Um dos principais destaques nas exportações militares brasileiras são as aeronaves, aviões de guerra e transporte, como o KC-390 e o A-29 Super Tucano, que lideraram as vendas em 2024. Esses aviões, reconhecidos por sua tecnologia avançada, atraíram compradores de diversos países, com destaque para os Estados Unidos, Dinamarca, Hungria e Portugal, que juntos investiram mais de 500 milhões de dólares. O sucesso das exportações brasileiras é resultado de esforços coordenados pela Secretaria de Produtos de Defesa, CEPROD, que promove a indústria nacional em feiras internacionais, além de organizar visitas técnicas e diálogos entre as indústrias de defesa. A atuação da CEPROD tem sido fundamental para colocar o Brasil como um dos maiores exportadores de sistemas de defesa do mundo. O aumento nas exportações não apenas fortalece a base industrial de defesa do Brasil, mas também atrai investidores externos e estimula a economia nacional. Segundo Heraldo Luiz Rodrigues, secretário da CEPROD, a exportação de produtos de alta tecnologia, como aeronaves de combate, é essencial para manter o país competitivo no cenário internacional e garantir a segurança nacional. Entre os principais itens exportados estão aeronaves de combate e transporte militar, que possui grande valor agregado e tecnologia de ponta. As exportações estimulam a cooperação e integração no âmbito internacional, atrai investimentos externos e talentos para o país. Os números indicam desenvolvimento econômico, aumento de competitividade, fortalecimento da base industrial de defesa, afirmou o secretário da CEPROD. Vários fatores contribuíram para esse cenário positivo. A aposta em pesquisa e desenvolvimento na área da defesa, a qualificação da mão de obra, a diversificação da produção são alguns
dos pilares que sustentam o crescimento do setor. Além disso, o fortalecimento das relações diplomáticas do Brasil com outros países tem facilitado a abertura de novos mercados para os produtos militares nacionais. Para além do Centauro 2, quais blindados poderiam ser adquiridos pelo Exército Brasileiro? Pergunta. Em meio ao projeto de modernização da frota militar brasileira, o escolhido para substituir os blindados foi o Centauro 2. Produzido pelo consórcio italiano, formado pelas montadoras Iveco e Otto Melara, o primeiro veículo que deveria embarcar para o Brasil no fim de junho ficou retido da Alemanha por conta de problemas na documentação. Ao custo de 5 bilhões, o Exército Brasileiro iniciou a aquisição de 98 novos blindados, cujo escolhido foi o modelo Centauro 2BR, produzido pela Itália, chamado de veículo blindado de combate de cavalaria. O modelo será o mais moderno entre os que existem na América do Sul e conta com proteção antibombas e canhão. Porém, o impasse aduaneiro tem atrasado a chegada da primeira unidade ao Brasil, que seria no início de julho. Isso por conta de problemas na documentação que fizeram a Alemanha reter o veículo, cuja versão é de 2015. A expectativa, conforme o Centro de Comunicação Social do Exército, era de que o blindado chegasse ao porto do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 15 de 8 de 2024. No entanto, não houve confirmação se a logística ocorreu. Movido a diesel com uma autonomia de 800 km, o Centauro 2BR pesa 30 toneladas, possui capacidade para um motorista e mais 3 passageiros, além de ser resistente a explosivos e armas pesadas. Mas essa era a melhor opção para o Brasil? Pergunta. Conheça a seguir outros blindados disponíveis no mercado. O veloz VPK 7829 Bumerangue russo, considerado rápido, bem protegido e poderoso, é o primeiro blindado sobre rodas desenvolvido pela Rússia, o que traz mais agilidade quando comparado às tradicionais esteiras. O veículo de combate infantaria VPK 7829 Bumerangue se distingue do Manu, do Kurganets 25 e do T-15, possui configuração de rodas 4x4 de alta resistência. Além disso, é equipado com uma estação de armas remota, possui tripulação de 3 pessoas, espaço para até 8 passageiros, desenvolvido pela Companhia Militar Industrial VPK. O Bumerangue foi apresentado ao público pela primeira vez em 2015. Já os testes do programa blindado estão previstos para o final do ano. Em seguida, a plataforma será testada com o BMP K-17, veículo de propósito especial e outros modelos. O moderno BMP-3 russo mais recente transportador blindado da infantaria do arsenal do exército russo, o BMP-3 recebeu uma série de atualizações que vão desde modernizações profundas do seu modelo base até designs de veículo de combate e infantaria baseados nas plataformas Armata e Bumerangue. A Companhia de Defesa Weiss Precision Systems, pertencente à Rostec e o Ministério da Defesa da Rússia, estão dando os últimos retoques no design final do futuro veículo de combate de infantaria Manu, gato de palas, levando em consideração as experiências do exército russo no conflito contra as forças ucranianas armadas pela OTAN. Também foram criadas variantes do sistema equipadas com canhão automático 57mm operado remotamente, parte do módulo de armas AU-220M Baikal. Kurganets 25. O Kurganets 25, outro veículo de combate de infantaria e transportador blindado de esteira projetado pela Kurganmash Zavod, apresentado pela primeira vez em 2015 e originalmente visto como um possível substituto para os antigos designs soviéticos do BMP. O veículo tem passado por testes extensivos pelo exército, que citou seu perfil alto. O veículo tem mais de 3 metros de altura, com potencial risco contra armas anti-blindagem inimigas. Os testes formais começaram em 2017 e continuaram até o outono de 2022, com atualizações em seu chassi relatadas no final de 2023. O seu sistema pode ser equipado com uma torre autônoma Bumerangue BM. Alternativamente, pode ser equipado com um AU-220M Baikal, com um canhão automático 57mm e metralhadora 6P7K de 7,62mm. O Kurganets tem uma tripulação de 3 pessoas e espaço para até 8 passageiros. O chinês WMA-301, projetado pela Corporação de Indústrias do Norte da China, Norinco. O WMA-301 é equipado com um sistema de proteção nuclear, biológica e química,
além de ter controle de tiro e visão noturna. A capacidade é para transportar uma tripulação de até 5 pessoas. Ademais, conta com projetos de calibre de 12,7 mm, velocidade de 85 km por hora e autonomia de combustível de até 600 km. Terceira geração do indiano Arjun. Blindado indiano de terceira geração. O Arjun é desenvolvido pela estatal Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa. Possui sistema de controle de tiro computadorizado, autonomia de 450 km e pode alcançar velocidade de até 72 km. Além disso, possui canhão de 120 mm BK com 6 a 8 disparos por minuto. O sistema de arma ainda pode ser operado com o carro desligado em modo silencioso. Outros blindados. Puma 6x6, fabricado pela Rimet, o Puma é um veículo blindado de combate com alta mobilidade e capacidade de proteção. É amplamente usado pelas Forças Armadas da Europa. Linux KF-41, desenvolvido pela Krauss, Maffei, Wigman e Rheinmetall. O Linux KF-41 é um veículo de blindado de combate com tecnologia de ponta, proteção modular e sistema de armas avançado. Boxer, produzido pela Artec, um consórcio que inclui Rheinmetall e Krauss, Maffei, Wigman. O Boxer é um veículo blindado versátil conhecido por sua modularidade e proteção. VBCI, fabricado pela Nexter e pelo grupo francês Renault Truck Defense. O VBCI é um veículo blindado francês que combina mobilidade e proteção, sendo utilizado em várias operações internacionais. Ascod, desenvolvido pela empresa espanhola Santa Bárbara Sistemas e pela companhia austríaca Systems Arms. O Ascod é um veículo blindado que tem sido usado por vários países europeus e oferece uma combinação de proteção e versatilidade. Belarus diz que há grande probabilidade de provocação armada da Ucrânia. O ministro da Defesa de Belarus, Viktor Kremlin, disse na sexta-feira que há uma alta probabilidade de uma provocação armada vinda de Kiev, acrescentando que a situação na fronteira compartilhada continua tensa. Kremlin afirmou que, dada a presença de formações armadas ucranianas nas áreas de fronteira, há uma alta probabilidade de preparação e execução de provocações armadas em nosso território, bem como ações de alto perfil, inclusive com o envolvimento de formações nacionalistas belarusas, disse o ministro, segundo a agência de notícias estatal Belta, citada pela Reuters. Na quinta-feira, o presidente Alexander Lukashenko disse que, no caso de uma agressão militar contra Belarus, a Rússia enviará tropas ao país para repelir o ataque. Conforme nosso acordo, a Rússia enviará suas unidades para Belarus. Quais unidades exatamente está definido no texto. Nós suportamos o primeiro ataque. Moscou nos apoiará com reservas. Esta é a nossa de Belarus e Rússia, guerra comum, declarou o presidente, também citado pela agência de notícias Belta. A resposta de Minsk à agressão será instantânea e adequada, acrescentou o presidente. No sábado passado, Lukashenko informou que a interceptação de vários drones ucranianos em território belarusso. Parte altos foram abatidos em 1,5 km de altitude sobre a região de Mogilev, no leste de Belarus. Os restantes voaram para a Rússia, onde também acabaram abatidos com a ajuda dos dados transferidos por Minsk no âmbito da defesa aérea unificada, relatou o presidente. Analistas ocidentais temem que a Ucrânia jogue recursos escassos em Kursk. A Europa não está discutindo seriamente opções de apoio militar para a Ucrânia, está relutante em aumentar a assistência a Kiev. Enquanto, ao mesmo tempo, com o nível atual de apoio à Ucrânia, não tem chance de vencer o conflito no médio prazo. O jornal Financial Times citou um alto funcionário europeu dizendo: isso ocorre após a ofensiva fracassada da Ucrânia contra Kursk. As autoridades dos Estados Unidos acreditam que isso só levará o presidente russo Vladimir Putin a agir decisivamente. Como observa a publicação citando um alto funcionário europeu, embora haja um reconhecimento da União Europeia de que os países europeus terão de fazer mais para armar a Ucrânia, não há nenhuma discussão substancial sobre opções de assistência. O jornal também observa que, com o atual nível de ajuda militar ocidental à mobilização da Ucrânia, Kiev não tem chance de vencer a médio prazo e que a decisão de atacar a região russa e Kursk pode custar caro à Ucrânia e ter consequências sérias. De acordo com o veículo, soldados ucranianos e analistas ocidentais temem que lançar recursos escassos em Kursk tornará mais difícil para a Ucrânia manter posições estrategicamente importantes em Donetsk. À medida que a Rússia continua avançando nos últimos dias, Kiev corre o risco de se comprometer demais por razões políticas com sua nova ofensiva, assim como fez no ano passado com sua defesa coordenada de Bakhmut, agora chamada de Artyomovsk. No início deste mês, forças ucranianas cruzaram a fronteira com a Rússia, lançaram uma ofensiva na região de Kursk, capturando aldeias, matando civis e ferindo pelo menos outras 121 pessoas, incluindo 10 crianças.
Putin diz que a ação ucraniana foi outra provocação em larga escala e acusou a Ucrânia de atirar indiscriminadamente em civis. Vários altos funcionários russos alertaram que Kiev deve esperar consequências severas por realizar tal operação. No entanto, não é apenas o crime que alerta sobre grandes retaliações, como o ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, dizendo à CNN que a Ucrânia cruzou uma linha vermelha ao atacar a região de Kursk e que Putin agirá de forma mais decisiva possível para expulsar as forças ucranianas do solo russo. Os russos podem pensar que os Estados Unidos estão envolvidos no que eles chamam de provocação séria, um incidente terrorista. Isso é algum tipo de linha vermelha que os ucranianos cruzaram, disse ele, respondendo à pergunta sobre as ações recentes do exército ucraniano. Sullivan também acrescentou que espera que Putin responda de forma mais decisiva possível para expulsar as tropas ucranianas do território russo. A palavra do diplomata rapidamente se tornou realidade com o general russo, comandante do regimento das Forças Especiais de Akhmat Apti Aludinov, anunciando em 15 de agosto que as principais unidades militares ucranianas na região de Kursk haviam sido detidas e que a maior parte de seus equipamentos haviam sido destruídos. No momento, posso basicamente dizer que as forças e meios ucranianos já estão quase completamente bloqueados, então o bloqueio de todas as direções está sendo concluído. Em algum lugar atrás de nós há grupos de sabotagem isolados que eles estão em algum lugar nas florestas. Nós registramos isso, mas as principais forças do inimigo já foram detidas. Seu bloqueio está sendo concluído, disse Alaudinov ao canal de TV Perv da Rússia. O Financial Times informou que Kiev sabe que ficará sob crescente pressão para negociar o fim da guerra, especialmente se Donald Trump retornar à Casa Branca após a eleição presidencial de novembro. Mas não só. A Europa tem que, se reeleito, o candidato republicano Donald Trump corte a ajuda a Kiev e pressione no líder ucraniano Vladimir Zelensky a aceitar um acordo de paz com a Rússia. Com a indústria europeia incapaz de atender às necessidades dos militares ucranianos e Putin prometendo a resposta decisiva ao ataque da Ucrânia a Kursk, as coisas estão prestes a se tornar ainda mais difíceis para o regime de Kiev, especialmente com o fim do verão e apenas algumas semanas de distância, significando o início do outro inverno difícil em condições de guerra. Em vez de demonstrar a capacidade da Ucrânia, o ataque a Kursk apenas mostra o desrespeito do regime de Kiev, enquanto as forças russas continuam a libertar mais território no leste com pouca oposição séria. Embora seja incerto se Trump vencerá a eleição, que é quase certo é que o próximo inverno será um inverno, o último inverno da guerra, pois as capacidades militares industriais superiores da Rússia farão ruir os escassos recursos que a Ucrânia ainda tem.